seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e hoje eu tenho uma convidada muito especial, Maria Rafá, até que enfim conseguiu a agenda. E a gente vai falar sobre gestão da emoção, sobre inteligência emocional no trabalho, relacionamento, um papo reto, tudo junto e misturado, sem censura. Então, ó, larga tudo que você está fazendo e preste atenção, que esse vai ser um dos melhores episódios aqui dessa série do podcast A Caça Talentos. Vem comigo, porque vai ser demais. Maria, e já, assim, eu nem apresentei a convidada, porque provavelmente você já conhece, ela é um fenômeno na internet. A Maria é psicóloga, é blogueira, vlogueira, escritora, faz um monte de coisa, né? O currículo é enorme, né? Como ela disse, não estou procurando emprego, não precisa apresentar meu currículo. Então, vai pesquisar, a gente vai deixar aqui as redes sociais e começa a seguir essa mulher, que eu tenho certeza que ela vai agregar muito na sua vida. Eu, inclusive, babo nos seus vídeos, e às vezes você dá um vídeo para uma pessoa e eu pá, os tapas servem para mim, eu falo, ai, eu preciso disso também. É isso, que beleza estar com você. Tô super feliz. Quem não sabe a história minha com a Thaís vem lá de trás de eu admirá-la, não só pela sua ruivice e pelo seu cabelo maravilhoso e seu corpo também, mas pela sua inteligência, né? Então a gente se admira bastante há muito Sim. tempo, né? Isso é uma coisa bem legal. E logo eu lembro direitinho, eu deveria estar num programa seu, não lembro quando, mas foi bem no início da pandemia, e aí fechou tudo e a gente não fez o tal do programa Sim, que ficou na pendência durante meros e simples 2 anos, né? Quem sim, nunca, né? né? Então, agora estamos retomando no pós-pandemia, mais ou menos pós-pandemia, esse nosso encontro que deveria ter acontecido antes, né, Thaís? Sim, e eu fui lá na rádio Foi, claro, foi também, muito foi legal, muito legal, muito né? Você ficou bacana. quanto tempo na rádio? 18 anos ininterruptos no ar, 18 anos de 18 programa anos, de meu rádio, Deus. Eu acho que acordando eu cedo. não É. conseguiria isso. Como é que você faz? Como é que você fez para dar conta desses 18 Olha, anos? olhando lá para trás, eu creio que era um momento adequado, era uma maneira que eu tinha de me comunicar com as pessoas, mas depois eu fui vendo que eu tinha conteúdo suficiente para me afastar de um veículo. Então, essa foi também, ó, já que estamos falando de carreira, foi uma Sim, primeira decisão que eu tomei com antecipação, porque isso demorou, foi um processo de 3 anos de preparação para minha saída desse veículo, saída de rádio, né? Pensando o seguinte, pensando, opa, hoje eu não quero mais entrevistar. Hoje eu quero só ser entrevistada. E aí o que que eu fiz? Eu, aos poucos, então fui preparando todos os passos que eu achava necessários para que eu fosse a fonte de buscas pelo meu nome, que não fosse mais uma fonte sempre vinculada a ser entrevistadora, por exemplo. Então foi isso. O como eu aguentei aspas é porque era o momento adequado. Depois deixou de ser. Então, o que foi difícil para mim foram os últimos tempos em que eu estava com um distrato na mão e eu não conseguia entregar porque ninguém queria receber. Então, assim, não eu, conseguia pedir eu demissão, né? confesso que eu não tive inteligência emocional suficiente para poder entregar e demorei meses com isso no carro, sem data, porque eu não conseguia entregar. Você veja que interessante. E Eu não você conseguia chegava terminar a e você relação. falava assim, hoje eu vou. E Eu, não, não era dizia como assim. que Eu era. não era bem hoje eu vou. Eu dizia assim, não, eu dava desculpas típicas do procrastinador, já falando em inteligência emocional, Sim, tá? O procrastinador, ele faz, ele cria desculpas que são perfeitamente críveis, que são, dá para você acreditar nelas. Então eu dizia, não, peraí, essa semana tá muito agitada, eu tenho muita coisa que fazer, tem que sair correndo, então não adianta, porque eu não vou conseguir falar com fulano com propriedade suficiente, com tempo suficiente para entregar. Então, essa semana, eu me dava uma semana já de prazo. Aí, na outra, eu dizia assim: não é o momento ainda, porque provavelmente em São Paulo vão fazer alguma coisa que vai reverberar em Curitiba, e aí eu apresento. E aí eu ia, entendeu? Sempre com esse tipo de desculpa. Até que eu cheguei num dia, lembro perfeitamente disso, em junho, que eram 3 meses que eu tinha que dar de prazo, eu falei: não vai passar de setembro. Então, retroativamente falando, junho é a data você. certa. E eu fiz isso. E aí eu consegui finalmente entregar aquele pedido, consegui obter uma assinatura também nele, né? Porque também é Sim, importante. a pessoa também Senão tinha você vai que. ter que fazer uma notificação extrajudicial e tal, né? Para eu poder sair, você imagina. Sim. E aí a explicação que eu dei foi: não quero mais. Que também fazia parte das minhas procrastinações. O que é que eu vou dizer?
E às vezes a verdade ela dói menos do que você inventar uma mentira bonita, né? Exatamente. Dá um alívio também a hora Dá, que você consegue dá. romper. Porque na Exato. nossa cabeça, na nossa fantasia, às vezes o cenário é muito pior, né? Exato, exato. E aí, claro, já serve até para a gente começar a ter um gancho na nossa conversa. Claro que as emoções estão vinculadas à nossa carreira e ao nosso trabalho. Evidentemente que elas estão, assim, nos movendo, porque emoção vem do emovere, do Uhum. latim, né? Aquilo que nos move. Só que a gente não pode esquecer que trabalho, como significa renda, também tem que ter o quê? Reflexão e planejamento em cima daquilo. Então, quando você sente uma emoção negativa, o ideal não é jogar tudo para o ar. É pensar, peraí, vou processar essa informação negativa, o que eu vou fazer com ela, qual é o plano que eu tenho, chamado plano B, mas pode ser CDE, né? O que eu tenho para fazer e colocar na prática. Foi isso basicamente o que eu fiz, sabe? Foi isso o que me levou a fazer uma preparação de 3 anos, né? Tendo uma presença bem mais constante em redes sociais, uma consistência maior, que me permitisse sair de um veículo. Ou seja, hoje o veículo sou eu. O Perfeito. Mark Zuckerberg também que manda, o Jeff Sim. Bezos, esse povo. Mas enfim, né? Nossos Quem não é parceiros, mandado por nossos esse. chefinhos da Desculpa, mas internet. quem não é mandado por esses caras também, deve ficar difícil você se desvincular completamente Sim. desse povo, né? Ô, Maria, e a gente, hoje a gente fala bastante, que bom, sobre inteligência emocional, gestão da emoção, e cada vez mais a gente tem a consciência de que realmente nós somos guiados pelas nossas emoções. E muita gente ainda pensa que quando a gente está no trabalho, a gente deixa a emoção em casa e ali Sim. você se torna um funcionário, colaborador, como um ser somente racional, um ser que está ali somente para Sim. trabalhar e as emoções não entram no jogo. O que, que você tem para nos dizer e a nos explicar, né? Até para a pessoa, até de repente o chefe de quem está assistindo. A gente precisa falar muito disso, de emoção e trabalho, e que a gente não consegue tirar o casaco da emoção, deixa em casa no cabide e chega a trabalhar ali limpinho de tudo para dar o máximo a alma, corpo e alma, mente e coração para a organização que a gente representa. O que, que você pode nos dizer assim desse tema que é gigante? E vou tentar usar a metáfora de um carro, que eu acho que fica bem fácil. Um carro tem, assim, alguns elementos que são básicos, né? Então, por exemplo, sei lá, seria a roda, a direção, o acelerador, o freio. Poderíamos dizer que com isso dá até para você se virar, né? Você pega, coloca um chassizinho e você pode até andar, tipo um bug da vida, Uhum, certo? Isso seria o aparato mínimo para que algo ou alguém funcione. A emoção está dentro deste aparato que é essencial. Por quê? Vamos lá. O nosso sistema límbico, que ele está ali dentro do nosso cérebro, ele coloca para nós algumas defesas que são extremamente importantes. Veja bem, se você não tem medo, vamos falar de hominídeos há milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, lá na África, que foram aqueles que nos originaram. Você imagina, que se essa pessoa, que não era pessoa ainda, né? Mas enfim, né? Se esse hominídeo não tivesse medo ou receio de ir para um lugar desabrigado, como uhum, é que essa pessoa tomaria cuidado? Então, isso já está ali atrás de nós. Empatia. Eu me colocar no lugar do outro. O ser humano não seria o maior sobrevivente, a espécie mais sobrevivente, sobreviveu até o tigre dentes de sabre, por exemplo, não seria o maior sobrevivente da face da Terra e o maior destruidor também, né? Se não fosse gregário, se não se unisse, porque é evidente que um ser humano sozinho, vamos, muito vide frágil. Largados e Pelados, que eu adoro assistir, Aham. né? Né? Sim. Amo, amo. Tá, veja bem, no Largados e Pelados, você vê o quanto o ser humano é frágil. Mas quando você tem uma união, aí você já tem, né, uma criação maior de defesas. Então, realmente, tudo isso corresponde a um aparato que está lá dentro de nós, que foi criado antes do nosso sistema de reflexão, tá? Que é o córtex, que está ali. A gente fala de córtex pré-frontal, lobo frontal, a gente fala dessa parte daqui, tá? É, se não tivéssemos emoção, não teríamos nem defesas. Então, respondendo já a primeira pergunta, a tua primeira afirmação, não dá para tirar e arrancar isso, que é o básico de um carro. Aí vamos lá.
Mas um carro seria melhor se tivesse uma direção automática, com ar-condicionado, um limpador de para-brisas inteligente, um não sei o quê, um desembaçador, tarará. E todos esses acessórios, eles vieram realmente depois que a gente se tornou bípede, depois que diminuiu a mandíbula, depois que aconteceu um monte de coisa, e tivemos um espaço cerebral que é fabuloso, que é aquele da reflexão, que é aquele do cálculo. E aí eu calculo a consequência de um ato meu, que é o tal do lobo frontal. Vamos lá. Trabalho exige muito lobo frontal, exige muito reflexão. Você calcular os seus passos, calcular aquilo que você vai fazer, que aliás, ser calculista não é uma coisa ruim, que também é Sim, interessantíssimo. Eu fiz um vídeo sobre isso há 200 anos atrás, que é o seguinte, ser calculista é ótimo, é um sinal que você reflete. sim, está medindo os riscos, inclusive. Óbvio, entendeu? Você veja como a nossa sociedade, ela distorce as coisas, né? Ai, você é muito emotivo. Você também é, Fofalete. Uhum. Ai, seja calculista. Se não Sim, for calculista, você é um surtado, certo? sim. Né? Então, Aham. veja. Então, o equilíbrio fino e a sintonia fina entre aquilo que você sente, que é a emoção, e aquilo que você calcula, que é a tua reflexão, isso é o resultado do trabalho. Quando você está com um colaborador, é lindo chamar de colaborador Ai, é empregado, né? Vamos lindo, né? combinar. Desculpa aí, pessoal do LinkedIn, mas vamos Tipo o combinar aí. pessoal do LinkedIn. Vocês estão enganando alguém, mas a tia aqui não, né? A tia tá um, né? Então assim, né? Vamos lá. Quando o empregado, né? O O colaborador, né? A pessoa, uma colaborador, o graça, né? Super parceiro, parceiro, super legal. sócio, né? Parceiro Associate. naquele negócio de pirâmide lá, é super legal também, né? Então, assim, quando essa pessoa que tá lá, né, dando a hora dela pra você e você paga a hora dela, basicamente isso, que é o trabalho é Sim, locação de horas, acabou, né? Então, assim, essa pessoa, seria bom que a gente considerasse que essa pessoa sim pode usar a reflexão dela, mas às vezes ela não consegue. E aí você vai estar usando o quê? A tua empatia, a tua capacidade também de compreender quais são os limites daquela pessoa, até onde ela pode ir, até onde ela não vai, né? E talvez, dentro daqueles limites, fazer com que essa pessoa seja, aspas, útil para a empresa. Porque não vamos esquecer, eu sempre digo, né? Empresa não é democracia. Empresa não é, né, sim. ONG. Porque mesmo uma ONG tem que ser uma empresa. Porque senão a gente tá no mundo Exatamente, material, né? A exatamente. gente tá aqui no É, plano material. a ONG Precisa de... ajuda os seus assistidos, mas não ajuda Sim, os seus empregados. Porque tem que lucrar. A ONG tem que lucrar para poder assistir mais pessoas. Olha que interessante. para poder Exato, ajudar mais, não exato. é? Então, claro, então, é assim, o que que faz um gestor? Na minha opinião, o gestor que é inteligente emocionalmente, ele consegue perceber que tem um equilíbrio bem frágil entre aquilo que é emoção, entre aquilo que é, digamos, o que precisa dar lucro mesmo. Às vezes você, assim, agora vamos lá para minha atuação em consultório Sim. enquanto psicóloga. Eu recebo, assim, às vezes a demanda de um paciente que tá numa, por exemplo, tá numa, como é que chama-se? Startup, né? Numa startup, Uhum. uma empresa super legal, super bacana e tal, mas tá desde o comecinho. E aquela pessoa que tá no comecinho. E, puxa vida, ela não está ainda contemplada naquele programa de você ter partnership. Por Uhum. quê? Porque os novos que estão entrando para tirar eles do mercado, que são caros, eles dão partnership. E para os velhos, não dão partnership. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa se sente injustiçada, a emoção dela cai lá embaixo, no sentido assim, negativamente falando, ela não se sente estimulada, não se sente benquista, e aí o gestor pode falar: Meu Deus, mas você trabalha na startup Lua Nova. A Lua Nova vai dominar o mundo. Ai, que legal. Espero que não exista esse nome, né? Acabei de Uhum. inventar, né? Então, assim, e aí você pega e não considera que essa pessoa que está desde o começo vai se sentir magoada com isso? Ah, mas ela ganha bem. Mas, gente, não importa se ela ganha bem. Importa que ela se compara com pessoas novas e se sente em desvantagem. Ela diz: por que que eu dei meu sangue quando só tinha 4 pessoas trabalhando aqui? E agora que tem 400, eu não sou reconhecido, né? Então, assim, são essas coisas, eu estou dando um exemplo real, inclusive, mas são essas coisas pequenas que fazem com que a gente tenha, digamos, talvez uma discrepância tão grande e um desconforto tão grande nos ambientes de trabalho. Eu não vou ser hoje a pessoa que vai se abrir sobre a própria relação de trabalho. Não vou me abrir.
Mas eu garanto para vocês que houve muito dessa sensação de injustiça nessa minha decisão de não Uhum. estar mais com o veículo. Sim. Então, você veja, a Que é o, gente. é o salário emocional ali, que às Claro, vezes exato. eu tenho falado muito sobre Sim, isso, olha que bacana. e Boa expressão. inclusive a pandemia, o que que ela fez? Colocou todo mundo em casa, né? Então, muitas reuniões que aconteciam que não tinha necessidade foram canceladas, viagens, e você ali no seu ambiente doméstico acabou tendo que, não por sua vontade, simplificar a vida. Simplificou a vida, muita gente, um tinha um carro, dois carros, vendeu o Sim, carro, né? E começou, eu acho que foi um momento que a gente começou a refletir sobre que vida que eu quero levar, o que realmente importa. E o trabalho entrou no jogo. E eu vejo que hoje muitos profissionais estão, inclusive, pedindo demissão, mudando de trabalho. Por quê? Porque o componente do salário emocional está muito mais forte na conta. Porque a pessoa teve esse tempo para fazer sim, assim essa reforma mais íntima sim, e entender. E hoje pessoas até deixam de aceitar propostas, tipo, não, Thaís, eu não quero, prefiro ficar aqui com a minha família em modelo híbrido, não vou presencial, não mudo mais de cidade, quero acompanhar meus filhos, quero acompanhar meus pais, que eu não sim, sei até quando que eles vão viver. Gratidão, eu sei que é o dobro do meu salário, mas eu fico aqui. Ou gratidão, vamos buscar algo, até flexibilizo a remuneração, porque isso não tem preço. Não sim, tem preço eu buscar meu filho, levar meu filho na escola, estar presente na vida dos meus pais, que daqui a pouco vão embora daqui também. E acho que a pandemia deixa isso de saldo, que eu nunca vi o brasileiro tão mais reflexivo na hora de tomar uma decisão. E o que você está falando, que é o componente emocional, tem entrado muito na nossa conta na hora de aceitar propostas. E creio que a gente está só no começo, que vai ter muita mudança aí no mercado de trabalho. E a empresa que se der conta disso, ela é uma empresa muito mais competitiva. Eu, inclusive, está todo mundo trabalhando em casa, porque está todo mundo rendendo. A gente sim. nunca recolocou Uhum. tão rápido e tanto como a gente está recolocando hoje. Eu falei com a equipe, vocês não querem voltar? Não. Eu falei, eu pensei, né? Eu falei, não, mas tem que voltar, vamos fazer presencial. Daí eu refleti, eu moro do lado do escritório. Nem eu vou no escritório. Eu vou fazer a fulana que mora lá em São José dos Pinhais. Sair da casa dela, às vezes tem que pegar ônibus para ir no escritório. Sendo que ela está rendendo, está recolocando, porque o termômetro é o cliente satisfeito. Com dor no coração, porque era apego. Talvez até um pouco de ego. Desaluguei, entreguei a sala, tudo novinho. A gente tá num coworking, tem um espaço, mas numa estrutura muito diferente. Porque o conforto emocional da minha equipe. E tem gente ali que poderia até ir pro mercado, ganhar o dobro, mas não vai, porque fala: não, eu tô aqui, tô com meu filho, tô levando uma vida legal. E eu vejo que as empresas que se atentarem para isso serão empresas muito mais competitivas. Não sei se dentro do seu consultório você percebe isso também, Olha, Maria. ontem, para não dizer que foi num outro dia, que foi exatamente ontem, uma paciente minha que fez uma mudança durante a pandemia do exterior para o Brasil, mudança física, né, para ter essa qualidade junto aos parentes, etc e tal, ela me falou que ela aceitou uma recolocação justamente porque era uma vaga internacional totalmente remota. Ela tinha recebido outras propostas, mas eram vagas que exigiam, você tem que daí a cada 2 semanas ir para São Paulo, a cada não sei quantas semanas ir para sei lá o quê, whatever, não interessa. E ela falou, não, eu vou aceitar, porque olha que delícia, porque assim eu posso pegar minhas filhas, eu posso passear com fulano, fulano é o cachorro, eu posso, sei lá, meu filho ir para não sei aonde, mas não sei quem vai para outro lugar, e eu posso fazer o meu trabalho de onde eu quiser. Eu queria só deixar também sei lá, uma observação que também eu acho que pode somar aquilo que a gente está falando, que é o seguinte, que embora o remoto tenha nos trazido a possibilidade de nós termos contato com a nossa própria casa, eu creio também que ele nos afastou do contato com as pessoas que trabalham conosco. Aí eu sigo um perfil no Instagram que eu não me lembro qual é, para dizer a verdade, não sei, não lembro mais, mas que faz algumas reflexões de vez em quando, quando aparece assim na minha timeline, eu vejo, sobre essa necessidade da gente se encontrar fisicamente com a equipe de vez em quando, Uhum, para estabelecer aquele laço que o cafezinho traz, que exatamente. o rádio peão traz para nós. Porque quem nunca gostou de fofocar a
Respeito da vida alheia. E fofocar Por que que a gente online. fofoca tanto nas nossas Gente, reuniões presenciais, exato. E né? fofocar online está difícil, porque Tá você fica difícil, falando assim, né? pô, vai gravar o que eu tô Vai falando, gravar, vai certo? printar, né? Exatamente. Então, assim, a gente, assim, também Perfeito. precisa desta coisa que não serve pra nada, certo? Chamada fofocar. E isso, né, quando você tem um hiper remoto com distâncias gigantescas, por exemplo, pessoas que estão em continentes diferentes, em fusos diferentes, aí não tem mais, né? É Aí eu não sei onde estará a verdade. substituição da fofoca, que está na nossa inteligência E emocional não dá para também. mandar pelo WhatsApp, Lazer, não dá para é, escrever, é lazer, realmente é só no entendeu? presencial mesmo. Exatamente. Como Esse é que eu ainda vou não dá falar mal de consulta. alguém, né? Gente, a gente precisa também falar mal dos outros, não é verdade? Mas tô falando sério, né? Não, eu tô Não rindo, é? porque você sabe Tô que você estragando aqui o até. podcast. Não, Essa vai ser editada oh, nos não, cortes. não vai Ah, não. Inclusive, é um corte pra gente pegar essa parte. Aqui é o contrário. Oh, sabe o que eu tô rindo? Que você tirou uma culpa minha. ah. Porque eu faço reunião com a equipe pelo menos uma vez por mês presencial. E na última reunião, a reunião pegou um rumo assim da Eu só falar fofoca. mal dos outros. Que daí eu falei, Ai, que gente. delícia. Ai, Tatel, deixa, eu coleto pro Butantan, dá licença. Daí eu pensei, né? Eu falei, nossa, eu como líder, parece que eu até tô incentivando, entrei na fofoca dessa vez, Aham. mas você tirou essa culpa. Então, Entendeu? então O agora que é que uma é? culpa menos para mim, É porque eu pensei, lazer. a Se gente tá perdoar também. muito, né, É, sim. falando, e eu percebo que às vezes a gente faz reuniões e tem essas conversas e a gente tá querendo às vezes só desabafar, né? Sim. Falar, contar algo ou rir, né? Porque a Que faz gente ri parte também, e né? aumenta a É, vibração, né? A alegria e sim. tudo, a risada. O nosso engajamento, né, para a gente ter uma inteligência emocional, digamos, estou falando agora para gestores, né, para que consigam engajar as pessoas dentro daquela finalidade que seria o negócio, o trabalho, o nosso engajamento também depende disso, do nada, de você ir com a cara de alguém, de você gostar, de você poder confessar, por exemplo, né, que você leva o cachorro para passear todo dia. Porque, veja, antes, se você analisar, tinha um fenômeno que eu chamava de ir ao cinema na quarta tarde. Era o fenômeno, tá? Aspas, tá? Sim. Imagina que vergonha você ir num cinema quarta-feira à tarde e alguém ver você. Ou fazer supermercado 2 horas à tarde na Ah, terça. eu me sentia madame, assim. Falava, Claro, ai, vão achar que eu sou madame, que eu tenho fica, marido rico, que eu não e trabalho, que eu fica não. chato, lembra? Uhum. Tá, então hoje, essa disrupção toda, né? Essa coisa que foi, assim, uma total ruptura com tudo aquilo que acontecia antes, permite até que a gente diga isso. Desculpa que eu cheguei 2 minutos atrasado porque o meu cachorro não queria subir. E eu molhou a pata dele porque estava chovendo, estava lá Sim, enxugando. E você sim. fala. E você verbaliza isso. Então, assim, essa coisa da descontração, que a gente falou fofoca, etc., também faz parte disso. Esse momento de respiro faz parte também. Porque, claro, se é verdade que o remoto, né, trouxe para nós várias vantagens, como você disse, trouxe a desvantagem de você ter que ficar mostrando resultado o tempo inteiro. Então, assim, fica difícil também o tempo inteiro só dar resultado. Exatamente. E o remoto tem essa questão também das reuniões. E para mim, o que que é difícil? Eu ter que olhar na minha cara o dia inteiro. Sabe Ah, assim? Porque você tá se vendo ali na reunião, claro, no Zoom. claro, exatamente. Então, esses dias eu até falei com um especialista, ele falou que às vezes é necessário desligar um pouco a câmera, ou você colocar, se está numa reunião, naquela função de que você não vê a sua própria imagem. Porque você desfoca, principalmente mulher, que tá olhando um detalhe ou outro, você tá grandona ali no computador, né? Então, tem tudo isso também que hoje traz outros tipos de estresse. Então, o que eu tô vendo que é tendência de mercado, que é o modelo híbrido, provavelmente vai ser o modelo aí que vai ser adotado aqui daqui um, dois, que vai ser o mais comum no mercado. By the way, deixa eu te contar, menina do céu, isso antes de aparecerem os memes, logo no início da pandemia, fizeram uma reunião numa instituição onde eu dava aula, aquelas reuniões com todos os professores, Sei. 400 pessoas. E aí você via pequenininhas as pessoas. E uma moça não me vai ao toalete com o seu celular. E eu vejo aquela câmera andando.
tá? Então, enquanto uma pessoa falava, né? Eu Hum, via a câmera pro teto e eu disse, essa mulher tá indo pro banheiro, e realmente. E hum. menina, e eu mandava no chat para ela, mensagem uma atrás da outra. Câmera, 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 câmera. E ela não via. E ela não via. E eu entrei em desespero, porque como eu ia avisar essa menina, porque a única jeito de avisar essa Ah, pessoa era por ali. e Não daí? apareceu, não, Mas deu a foi, descarga? não, é que estava desligado o microfone dela, era a câmera que estava ligada. É, houve uma intervenção divina e ficou só o teto do banheiro. Sabe como? Porque eu acho que daí ela deixou assim na pia, alguma coisa assim, tá? Foi uma Judiação. intervenção divina. Mas realmente, assim, É, e até esses cuidados, assim, de você mostrar muito a tua intimidade e tudo mais, uma coisa é teu filho, apareceu ali atrás, né? Outra coisa, você tá até falando mal alguma coisa da empresa com o microfone ligado, ou tá nessa situação sim! de super intimidade que você não deveria mostrar pra ninguém, tá lá no meio de 400 pessoas. Eu, Então, eu, tem muita coisa pra gente, né? eu vi esses dias uma pessoa que deu entrevista na CNN, não sei se você viu isso, e daí tinha na sala dela uma estante assim, Ah, e que daí tinha um caiu. vibrador, Ah, vibrador não, eu fiz um tinha um negócio que caiu. vibrador grande, tipo um Nossa, tamanho assim, bacana. bacana, na estante. Ela falando super sério. Na CNN, gente Na do céu, que CNN, e coisa. daí, tipo, os livros, mas o vibrador bem no meião, assim. Olha aí, ela pode tirar vantagem disso e se tornar uma Exatamente. Não, coach de sexualidade, de e repente. veja que louco, eu aqui no Brasil passei a conhecer, né? Então foi pro Você mundo vê. inteiro, pum, voou. Exatamente. Eu acho que eu já vi aqueles. Eu achava que era isso que você ia falar. Um cenário, né, de uma pessoa que tinha livros, ele levantou e daí caiu o cenário inteiro. Caiu, assim, era uma imagem. Caiu tudo. A gente se Acontece, diverte. acontece. Ô Maria, e o que que uma pessoa que de repente se percebe aí, que tá no momento frágil, ou no momento às vezes até mais depressivo, o que que a gente pode fazer para a gente fortalecer nossas emoções, para a gente ter um estado emocional melhor? Quais seriam assim os passos iniciais de alguém que fala, não, entendi que esse negócio de emoção é importante, então vou Certo. começar e vou me trabalhar para eu viver melhor, performar melhor, ser uma pessoa, um ser humano melhor e me sentir melhor. E- Quais são os passos assim para quem está começando? Sei que você tem inclusive um curso que ensina isso, não sim, é? um Como que é o curso de nome do inteligência curso? emocional. Chama-se O Melhor de Mim, Inteligência Emocional para Todos, que tem mais Sim. de 4.000 alunos já, menina. É uma coisa assim, Depois você me muito passa o legal. link que eu vou comprar seu Passo. curso. Volte e meia eu me ensaio para comprar e Eu te ah, dou, eu te legal. dou. Daí Obrigada. Ó, depois já ganhei um só me curso. dá teu e-mail. Só me dá Tá, teu e-mail. Vocês não, vocês compram, tá? Quem tá assistindo. Veja o link. Link na beleza. bio. Link na bio, isso mesmo. A pessoa não sabe nem o que é bio, tem engraçado, fala link na bio. Fala, "Hã?" Tem seguidor meu que não sabe o que é bio, é Mas sensacional. e Porque a daí a pessoa tá gente lá para fala, outra coisa, né? né? Mas é bom que eles escrevem, né? A Já, gente responde é. já, né? Mas enfim, vamos lá. Então, vamos para uma questão que eu acho que assim é a mais importante de todas. Você se sente incomodado ou incomodada com alguma coisa? Então, essa é a primeira Sim. coisa. Muitas vezes nós nos sentimos incomodados por questões de terceiros. E aí, quando houver uma questão de terceiro, diz assim: todo mundo fica falando que eu falo demais, mas eu sou sincera mesmo. Então, opa, beleza. Então, assim, se tem muita gente falando alguma coisa, corre um ótimo e excelente risco de que seja verdade. Então, assim, tenha a humildade, porque humildade vem de humus, que é onde a terra é mais fértil. Tenha a humildade de reconhecer que alguns dos seus incômodos podem estar sendo causados por uma má gestão das tuas próprias emoções. Então, essa é a primeira coisa. Reconhecer. Assim, papo reto consigo mesmo, consigo mesmo. O que que eu tenho que eu acho que está me incomodando muito? Isso é a primeira coisa. Vamos lá. Aí vamos a um segundo passo que eu acho bastante importante. Pega uma situação específica, uma situação específica, e coloca no papel e faz uma coisa que eu chamo de mapa cognitivo, vou explicar da maneira mais simples possível. É assim, por exemplo, me sinto muito ansiosa cada vez que eu tenho que sair para trabalhar. Ou quando dá domingo à noite, já fico ansiosa porque eu não gosto de encontrar meu gestor, ou, mesmo sendo remoto, não gosto disso. Beleza, então vamos lá. Situação. Me sinto ansioso, ansiosa em pensar no trabalho. Aí você coloca uma listinha de fatores que justifiquem, que validem
essa sensação ruim que você tem. Uhum. O que que valida? Valida que realmente as minhas horas de trabalho são poucas para tudo aquilo que eu tenho que fazer. O meu gestor me trata muito mal. Você coloca coisas que validam. Beleza. Então, você sente, opa, peraí, eu tô sentindo isso por causa disso. Beleza. Mas aí, noutra coluna, você vai procurar, e isso é grande inteligência emocional, você vai procurar coisas que invalidem aquele sentimento. Então, uma delas, por exemplo, opa, se eu me sinto ansiosa, eu vou primeiro investigar se essa ansiedade é porque eu tenho um transtorno de ansiedade, então eu vou Uhum. procurar um psiquiatra, por exemplo, ou um psicólogo para saber, que pode ser uma Pode. ansiedade generalizada, certo? Mas aí eu posso também dizer, tá, se esse transtorno não, desculpe, se essa ansiedade que eu sinto está vinculada muito a esse gestor, essa pessoa, eu posso procurar um outro lugar para trabalhar. Porque a gente não pode esquecer que nós não temos um dever de sangue com nenhum lugar de trabalho. Uhum. Dever de Perfeito. sangue a gente tem com parentes nossos, né? Com irmãos, com pai, mãe, daí é mais difícil você desvincular. Mas você não tem dever de sangue com filho, né? Você não tem dever de sangue no trabalho. Então aí, vamos lá. O que que eu posso fazer? E aí você coloca nessa outra listinha. Posso começar a traçar um plano. Posso. Sim. Então, assim, o que que acontece? A lista da coisa que invalida a tua sensação, só ela já rebaixa a tua sensação ruim. E isso pode valer para tudo, tá? Para projetos específicos, para qualquer coisa que te incomode. Quando você olha, e por que que é importante escrever? Porque aquilo que você escreveu no calor da emoção, depois você relê quando aquilo já passou. E aí você começa a fazer o tal do lobo frontal trabalhar Uhum. melhor. Você começa a racionalizar melhor os teus processos. Basicamente, inteligência emocional significa você poder racionalizar de uma maneira equilibrada os seus processos emocionais. Então, estou dando assim, o simples do simples, do simples, mas que ajuda muitíssimo. Mas requer o quê? Reflexão e requer também que você tenha a humildade para reconhecer que você pode melhorar. Isso falta em algumas pessoas. E aí algumas pessoas dizem, não tenho tempo para pensar nisso. Eu sou assim mesmo. Porque eu não Eu consigo. nasci assim, Tá? a minha família é assim. Exatamente. A síndrome de Gabriela, né? Uhum. Então, né? Então aí o que acontece? Aí você não consegue chegar a uma conclusão efetiva sobre o que é o âmago do teu problema. Todos nós podemos melhorar, viu, Thaís? Todos nós podemos melhorar. E por que que o meu curso chama O Melhor de Mim? Porque eu percebi que em muitos conflitos, por exemplo, a gente pode falar de conflito em casamento até, tá? Nós não somos a nossa melhor versão, sabe? Muitas Verdade. vezes. E eu não tô dizendo ser bonzinho pro outro, tô dizendo para nós mesmos. Então, assim, uma outra reflexão bacana você tá sendo o teu melhor naquele momento? Você tá fazendo aquilo que você pode para ser melhor? E isso diz respeito até tudo, a procrastinações diversas, que é um dos grandes problemas de inteligência emocional, é a procrastinação para nós, né? Então, Sim. assim, a enrolação, aquilo, empurrar com a barriga, mas será que eu tô fazendo o melhor que eu posso? É uma vigilância constante que a gente tem que ter. Viver é um sacrifício. Viver é constante esforço. Mas a gente consegue, sabe? Ou seja, você nunca vai chegar no pedestal e dizer assim, eu tô completo ou completa. Mas chega lá, dando assim uma autorreferência. O que me aconteceu hoje? Hoje é uma quarta-feira, a gente tá aqui gravando, tal, eu sabia que eu tinha que vir aqui e não marquei consultório antes, não marquei compromisso antes. E eu não fui correr cedo, como eu iria, porque eu tô assim com um probleminha na panturrilha aí, que ontem eu tive uma cãibra lá que tá doendo até agora. Beleza. Então, eu acordei cedo. Não é por isso que eu acordei menos cedo do que os outros dias, porque é um dia que eu tenho que acordar cedo. E eu sabia que eu tinha que fazer esse dia render. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Sim. Então, claro, então assim, eu pensei, não vou ficar no celular antes de ir no banheiro. Já vou tomar banho. Vigilância. Tá, eu já vou me arrumar, porque depois eu quero gravar o tal do vídeo, tal, tal, tal. Então, eu já fui lá, gravei um vídeo. Aí eu já editei o tal do vídeo. Pensei, dá tempo aí, antes da Thaís, nossa, que legal. São ainda 10 para as 9, vai dar tempo. Dei a editadinha básica. Ou seja, o tempo inteiro eu sei que eu preciso vigiar. Porque se eu largar aquela pessoa selvagem que eu sou, eu tô fazendo o quê? Eu tô olhando vídeo no TikTok e no Instagram, que é uma delícia. Aí eu não arrumei minha cama, aliás, arrume sua cama, que essa aqui é uma frase que eu tenho assim, muito
presente na E minha vida, ensine né? seus filhos a fazerem o mesmo, porque às vezes Exatamente. a gente arruma a nossa e o filho, não precisa, né? Não, exatamente. Então, essa é a primeira coisa, né? A primeira tarefa que você faz no dia. Então, assim, vigilância constante. Se eu me largar no meu estado selvagem, provavelmente não serei esta pessoa que eu acho que eu mereço ser. Então, o meu melhor é diferente. Ah, você não tem lazer, Maria? Tenho. No horário de lazer. No dia do lazer. E aí fazer nada também é uma delícia, mas quando está adequado, quando está ali colocado. Então, inteligência emocional não é só controlar, sabe, você surtar. Não é só controlar a tristeza, não é só controlar excessos de alegria, mas inteligência emocional também é uma série de coisas. É como me relacionar com as pessoas, como eu me posiciono perante as situações. E a questão da procrastinação, que eu vou falar, que eu sempre falo sobre ela, ela está matando as pessoas hoje. Nós somos reféns hoje das Sim, satisfações imediatas. Somos reféns hoje, parece, de exatamente. coisas que, isso aqui é melhor fazer agora do que fazer Uhum. outro. Thaís, vamos combinar. Se você não tivesse um controle sobre aquilo que você ama fazer, você estaria onde você está hoje? Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje não tenho chefe. Sou dona da empresa, sou dona do meu dia. E às vezes eu não tenho reunião, então eu tenho que gravar vídeo, tenho que fazer os textos. E eu adoro série Ó, do viu? Netflix. Só que eu não posso assistir série, porque o que que acontece? Eu tive numa bad uns meses atrás. O que que eu fiz? Eu ficava na cama assistindo o raio da série. Eu só fui parar a hora e uma série ainda que tinha 7 temporadas. Se quiser Entendi. saber qual é a série, me pede nos comentários, mas ó, você vai ter que ter autocontrole. Como eu não tenho chefe, como eu não tô no escritório, nesse tempo eu me perdi, porque era o horário que eu devia estar produzindo, horário comercial, Sim. e eu não tive. Daí eu falei, cara, eu tô viciada. E sabe aquela série que quando acaba e te dá aquele gancho assim, de você querer ver o E tira próximo? até a introdução do próximo, né? Tira a introdução e começa, né? Eu não É. conseguia não ver. Daí eu ia passando. Daí o que que aconteceu? Foi ali uma semana de pouca produção. Eu falei, bom, o que que eu posso fazer a partir de agora? O Sim. passado eu não vou mudar, já assisti ali a minha série, né? Eu não assisto mais série. Quando eu vou assistir, eu assisto um filme. Esses dias eu assisti uma Sim. minissérie, porque eu falei, fiz o cálculo, quantas horas tem, né? Porque daí eu vou assistir final de semana, durante a semana não vou mais ligar. Porque senão eu ia. E é muito fácil, eu posso, entende? Você pode. Porque Thaís, a gente é olha, dona do nosso horário, né? E exatamente eu tenho que isso. acordar todos os dias e dizer para mim mesmo o que eu tenho que fazer, o que as outras pessoas vão fazer, e eu tenho que inovar também. Não é só fazer o básico, é fazer mais, porque senão a concorrência vem, Sim. você não está inovando, você não está lendo, não está estudando, E não e, eu, tem ninguém te cobrando. e não Não tem ninguém te tem. E por cobrando. isso É. que muitas pessoas não conseguem empreender porque elas vão com o mindset de CLT. Ah, eu vou empreender. E daí ela chega, o dia é meu, vou dar uma passeadinha na lojinha ali, vou no shopping, vou fazer. Entende? E não consegue, porque quando você está empreendendo, você vai ter que dizer para você mesmo o que você tem que fazer ali. E às vezes você vai trabalhar até mais. E se não vai, depois de um mês você vê que o resultado não veio. Não é nem imediato que você vê o resultado dali, daquilo que você não fez. Você veja, Thaís, o que você está falando e confessando, aspas, uma questão Sim, que é absolutamente confessável, porque todos nós passamos, um exercício de reflexão. Você refletiu, o que está me incomodando? Estou perdendo meu tempo. Tá. E por que que eu tô perdendo tempo? Porque a série é ótima, porque é nota 10, porque não sei o quê, porque eu tava de saco cheio também, porque eu tava trabalhando tanto esses dias. Tarará, tarará, tarará. Eu mereço uma frase sensacional, né? eu Eu mereço esse mereço. docinho, né? Daí você olha no É, espelho e fala, cara, assim tipo, falou a né? pessoa que tem insulina alta. Eu mereço, né? Tá. Não é? Não é verdade? Tá. Aí vamos lá. Aí vamos para outro lado, né? Para outra coluna. Aquela outra coluna que a gente fala. Você fez isso. Tá. O que que invalida o eu mereço? O que que invalida o que eu tô pensando? Invalida o quê? Que sim, é um lazer bacana, mas eu posso fazer em outros momentos. Eu estou me tornando escrava de uma coisa que deveria ser escravo meu, porque afinal de contas o lazer deveria nos servir e não nós servimos ao lazer. E você fez uma série de reflexões com a tal da humildade, dizendo: peraí, eu reconheço que isso não serve para mim. Vamos às confissões. Fui para Barcelona na semana passada, eu tenho parentes lá, uma questão de saúde e tal, e fiquei lá de boa.
Como eu peguei avião, ida e volta, quando o avião fica fora, né? Fica fora de coisa, de internet, né? Sim, Eu tenho o costume de ter esses joguinhos no celular, mas só pra isso. Só pra usar no sim. avião. De verdade. Assim, não uso mesmo. E tinha um tal de bolha lá, de estourar a bolha, que legal. E daí eu cheguei no nível 75 no voo, menina. Pensa um negócio desse, que deve ser forte. Mas o tal do nível eu não conseguia sair nunca, entendeu? Daquele negocinho lá, não Sim. conseguia chegar nunca naquela bolinha lá, tá, de estourar tudo. Beleza. Quando eu me vi, Niki, eu me vi, como diz um amigo meu, Assim. Niki, eu cheguei e você acredita que eu fui na primeira noite olhar no negócio das bolhas? Eu falei, ah, não, Você tá lá, né? Num outro país e tudo. peraí, no avião, estourar a bolinha, tudo bem. Mesmo porque, ai, você podia ler um livro, calma, né? Não me encha, Sim. né? Me deixa fazer o que eu quiser no avião, né? Mas, menos. Tirei e desinstalei o tal do negócio da bolinha, entendeu? Quero Sim. dizer, por quê? Porque era uma coisa que era meio demais, era excessiva. E já era uma previsão de perda de tempo gigantesca que aquilo ia me causar. É, a gente precisa ser vigilante. Não precisa ser a pessoa mais produtiva do mundo o tempo inteiro. Mas espera aí, quando você começa a ficar refém de satisfações imediatas e da dopamina que alguma coisa possa fazer você produzir, né, ou absorver, ou produzir e absorver, toma cuidado. Você precisa mostrar quem é o dono de quem. E você tem que ser dono da tua vida, entendeu? É Perfeito. difícil, mas é uma constante vigilância, né? Perfeito. E você, eu vejo muito pelas suas redes sociais, faz bastante exercício físico, já não é de hoje, corre. E como que o exercício físico afeta, né, nossas emoções, ou o sedentarismo também afeta nossas emoções? O que que você tem para nos dizer? Porque eu digo para mim, ó, esses dias eu tive um piti com meu filho. E porque de manhã ele não queria se acordar. E daí o que que acontece? Eu faço yoga de manhã, então eu preciso levar ele um pouquinho mais cedo. A monja Daí, Coen tipo, surtada. tipo a É isso. monja Coen. O quê? E Me daí, deixa meditar. foi tipo isso. E daí, assim, eu tava negociando com ele algumas semanas. Daí chegou nesse dia e ele não se arrumava, daí, sabe? Daí eu surtei, daí dei uns gritos e falei, o cara de maluca, né? A louca. Mas assim, mas é nesse sentido. Certo. E é meu remédio Sei. mesmo. Se eu não faço um exercício, a yoga, eu realmente fico mais, eu já sou ansiosa, fico mais acelerada, agitada. O pensamento, eu percebo que afeta muito minhas emoções. Eu posso também que eu vou na academia, claro, eu sou vaidosa, mas também é muito nesse sentido de me ajudar ali no controle de tudo que eu vivo, Perfeito. da pressão que eu vivo, né, Perfeito. daquela extravasada. Atividade física é como você ativar uma farmácia. Uma farmácia de neurotransmissores bons. Então, não vamos nem falar das questões de saúde, que estão super incluídas, por exemplo, de você ter um poderoso anti-inflamatório natural junto com a alimentação, que daí vamos para outro lugar, porque eu pesquiso muito sobre isso, que minha família Sim. toda tem câncer e tal, então eu estou Uhum. muito nessa vibe. Mas vamos lá, atividade física, ela te ajuda a ter neurotransmissores que te dão prazer, sem que você precise usar remédio. Ponto. Vamos usar assim, eu vou citar um exemplo pessoal. Eu fui durante muitos anos distímica. A distimia é uma depressão Uhum. leve, constante e crônica. Eu descobri isso já na vida adulta, com 30 e poucos anos, né? E aí eu chorava sempre, assim, períodos do dia. Eu achava assim que eu era uma pessoa, assim, tipo um poeta, entendeu? Tinha dentro de mim o Sensível. Lord Byron, né? Mas não era nada disso, na realidade, Melancólica, exato. sim. Melancolia, aliás, os gregos, né? Sim. Mélano, preto, colia, quer dizer bile, eles achavam que era a bile negra que passava pelo Uhum, corpo, que era a melancolia, que era a uhum. tristeza. Então, o que aconteceu? Eu tomava medicação durante 6 ou 7 meses, a cada 5 anos eu tinha uma recidiva desse processo, e daí eu voltava a tomar e melhorava, etc e tal, e assim levava a vida. Eu pertenço a uma família que já tem desde outras gerações casos de depressão, então estava Uhum, tudo dentro. sim. Só que aconteceu o seguinte, eu fazia atividade física, mas assim com um baixo impacto, né? Então assim, musculação, etc. Já fiz pilates também, tudo certo, tudo bonitinho. Até que eu comecei a correr com 50 anos.
Nossa. E a corrida, o que que me trouxe, né? Trouxe várias lições, né? Fiz maratonas também, tudo. A corrida é um capítulo à parte da minha vida. Mas o que que aconteceu? Quando eu tava, eu agora tô com 58, by the way, tá? Mas quando eu Nossa. tava com 55, Tá caindo bem pro ela. 59 esse ano, tá? Então, quando eu tava com 55, eu fiquei pensando, raios, já tá na hora de novo. Com 50 já não cheguei a tomar medicação. Falei, mas já não tava na hora de eu ter outro episódio De- de da- depressão, porque a vida inteira, né? Sim. Era sazonal. Ué, e aí eu pensei, o que que eu fiz de diferente? E eu tenho hoje Ah, convicção de que a corrida curou a minha distimia. Eu tenho convicção disso. E olha, não era efeito placebo, não é nada. É uma constatação tardia, inclusive, porque eu só reparei porque, depois. aham. Tá? Só reparei depois que eu falei, e realmente, eu não precisei mais tomar medicação. Não que a medicação seja ruim, eu não tenho nada contra, mas eu estou dizendo assim, a minha farmácia natural começou a secretar uma medicação para o meu transtorno de humor. Então, você veja o quanto isso passa a ser importante, passa a ser motivador. E mais ainda, falando em motivação, que é uma coisa bacana também, né? A motivação, por exemplo, de você cumprir metas, faz com que você, digamos, aguente o sacrifício melhor. Eu não vou te dizer que correr é maravilhoso. Em alguns momentos sabe? Em alguns momentos, assim, eu tô assim, dessa viagem para Barcelona, eu lembro direitinho de uma esquina que eu passei assim, que eu até fiquei arrepiada, meu coração batia forte, porque eu tava, mas aquele felizinho, aquele momento, tá? Uhum. Porque depois era Sim. o sacrifício de acordar cedo, corri com 3 graus de temperatura, muito frio. Em outros lugares também já acordei muito cedo para correr. Não é o máximo, né? Vamos combinar. Sim. Mas assim, quando eu cumpro alguns objetivos que eu tenho, às vezes eu deixo para mim um objetivo de velocidade. Às vezes o objetivo é só conseguir treinar 3 vezes por semana. Às vezes o objetivo é o tal do VO2, que eu amo de paixão, VO2 máximo, que é uma maneira de você medir o quanto tua célula consegue absorver de oxigênio. Então eu Uhum. tenho lá uma meta a ser batida de número lá, né? Daí quando eu consigo chegar perto, acho o máximo. Que Quando eu legal. fico destreinada, abaixo um pouco, fico com raiva, né? Por isso que eu ando com esse relógio. Então, Sim. assim, essas metazinhas que você se faz te estimulam e te motivam. E você não tenha dúvida que pessoas que fazem atividade física têm uma tendência a ter mais disciplina para outras coisas também, porque aprendem com a disciplina da atividade. Você tem essa secreção de hormônios e fabricação deles que são super importantes e só tem vantagens. Desde que aí você não diga, então vou correr todo dia na semana. Aí faço uma lesão no meu joelho que daí não posso correr mais. Certo? Que Sim. também acontecem esses casos dos extremos que não são benéficos para ninguém. Mas o que você faz, por exemplo, né, de você ter um engajamento, né, Thaís? O Uhum. engajamento com uma atividade que te dê prazer é o correto, né? Você E, está dentro daquilo que é o correto. e as pessoas dizem assim, eu não tenho energia. E daí eu digo, mas você faz para você gerar energia, isso que vai te dar energia. Claro, claro. Então, para mim, o mais difícil é colocar roupa. Então, sabe o que eu faço na pandemia? Eu já fico com roupa de ginástica. Eu preciso fazer algum profissional, troco só de cima. Ah, Porque daí eu pronto. sei que daqui a pouco eu tô Ah, dentro da você já está academia, dentro. nem sei como é que eu cheguei Entende? lá e tô lá, gerando energia. Você vê, você criou para você Sim, um método que funciona. sim, porque eu vejo que é ali a decisão, até de que Sim, roupa que eu vou colocar, sim. já tô tomando a decisão se eu vou malhar ou não e procuro fazer de manhã, porque daí eu faço de manhã, pode dar o pepino que for que eu já fiz. Porque Que, senão fica tarde, tem que fazer isso, grava esse vídeo, sim. tem uma reunião de emergência. Você deixa, não faz, né? Que Então, era o primeiro eu, problema. né? Primeiro deixa eu Exato, colocar o exato. oxigênio, gerar energia, deu você para todo mundo. Era o problema que eu tinha na rádio, porque eu acordava às 4h10 da manhã, todos É os dias, demais. segunda a sexta, e saía de casa às 6. E é evidente que eu não podia, não tinha Uhum. condição nenhuma de fazer atividade de manhã. Mas aí eu fazia logo depois da rádio. Sim. Então era assim, pensa, de manhã vai lá, lava cabelo, se arruma, vai pra lá, depois faz de novo, lava cabelo, faz tudo de Ai, novo. gente. Problema zero. Tinha dias que eu lavava o Sim. cabelo 2, 3 vezes, Nossa. dependendo da atividade, claro. Fazer o quê? Sim, Sua, né? Não tem sim. como. Mas, meu amor, vale a pena o resultado que a gente obtém. Uhum, Vale a pena. sim. Vale. E olha pra você, né? Quanta energia. Tá linda, maravilhosa. Ninguém diz a idade que tem. Olha, e se disser também tô um pouco Também, importando que eu tenho né? cabelo Mas, branco, eu não mas tô nem aí. Me chamam de assim, velha, os o meus haters me espírito, chamam de velha, mas eu não acho lindo. é? Mas não tem problema. Espírito jovem, É saúde, né? querida. O De meu objetivo saúde. não é beleza. O meu objetivo é estar assim, bem na minha Sim, categoria. Então, na minha categoria, que é 50 a mais e daqui a pouco 60 a sim. mais,
que, aliás, eu vou usar a minha vaga preferencial. Eu acho errado que haja vaga preferencial para 60 anos, que eu acho pouco de idade. Aham. Mas quando eu tiver a minha, eu vou ter direito. Sim, E claro. vou usar. Sim. Vou andar menos. Pra procurar vaga. No Natal. Desculpe, tenho direito, né? Claro. Vocês que aumentem para mais, os legisladores, daí eu uso mais para frente. E vão falar que você tá mentindo. E vão falar você Interessa. tá nisso. Interessa, eu vou usar porque é meu direito. Mas assim, voltando, né? Voltando. Veja bem, vamos falar sobre agachamento, tá? Que o pessoal faz aquele programa Bumbum na Nuca, já ouviram falar? Não é para Esse isso. eu não conheço. É Bumbum na Nuca. Esse eu nunca vi. Graciane Tipo, Barbosa. Mas tá. vamos lá. Veja o que é isso. Agachamento não significa bunda. Uhum. Agachar é uma atitude que eu acabei de tomar agora para sentar aqui. Uhum. Ó, vou levantar, agora vou estragar toda a câmera. É pra ir pra estragar mesmo, tá aqui pra Levantei, ir. ó, tô usando Ah, para levantar, para sentar, para ir ao toalete, para subir uma escada, para andar. Para tudo isso tem que usar o mesmo grupo muscular do agachamento. Então algumas pessoas também dizem, academia é pra gente que quer ficar bombada. Não. É para você estar com a funcionalidade do seu músculo, do teu, sabe, do teu esqueleto, das tuas cartilagens, com a funcionalidade em dia. Para que você, no envelhecimento, possa fazer as tuas atividades, possa amarrar o cordão de um tênis, né? verdade. Possa fazer aqui, ó, com a perna aqui, ó, tô aqui grandes coisas só para amarrar, mas tem gente que não Sim. consegue fazer isso. Então você veja quanta coisa está em jogo. Nós queremos viver muito, queremos envelhecer bem e não fazemos nada para isso. Exatamente. Perfeito, perfeito. Nossa, adorando. Tá chegando, tá? Deu tempo, Saímos da né? firma já. Saímos Não, da mas firma. ó, Pronto. olha que bom. E é realmente, eu penso muito assim, que eu quero Acabou? envelhecer, tá acabando. Então, tchau. E quero envelhecer bem, né? Porque o que que adianta envelhecer e não poder usufruir, curtir, viajar, Exato. Você entendeu? caminhar, ter uma vida boa, Fazer né? tuas coisas, gente. Fazer as tuas coisas. Alcançar a panela que tá lá embaixo. É, E pegar ela e pôr pra cima, porque geralmente panela a gente põe na mar de baixo, né? sim. Pronto. Uma coisa simples. E eu aprendi, virei essa chave, porque eu hoje faço muita medicina preventiva. Isso é importante. Porque eu Aham. falo, cara, por que que eu vou no médico quando eu quero ir antes de ficar Sim, doente? claro. Fazer tudo, eu não economizo. Eu Claro. digo, minha manutenção é cara. Sim. Porque eu quero estar bem, é Claro. saúde. E se eu tô com o cérebro bom, com o corpo bom, sem dor, né? Eu produzo, eu gero. Linda já tá, viu? Ai, Linda já obrigada. tá. Eu recebo. Antes eu ia falar, ai, não. Ai, gratidão. Fala de novo. Eu quero Linda. registrar. Antes eu falava assim, ah, não, mas não sei Imagina. o que. Agora eu recebo mesmo. Tá certo. Então, é isso. Maria, foi um prazer ter você Obrigada. aqui. Volte sempre, por favor. Adoro o seu conteúdo, sou fã mesmo. E, ó, segue a Maria em todas as redes sociais, dá uma olhada no curso dela, que, ó, você é aluna, hein, junto com você. Vamos aprender ali, vamos desenvolver, porque a gente tá nesse mundo para evoluir. Então, não desperdiça. E semana que vem tem mais podcast, tem conteúdo incrível. Deixa aqui também seu comentário, sugestão, dúvida, a gente tá aqui para te servir também. Obrigada, Maria, Thaís. gratidão querida. por Gratidão. tudo e por Maravilha estar aqui. tanta Obrigada. entrega. Obrigada, querida. Até. Beijo.